Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando alguém te julga, fala algo que você não fez, como você reage a isso? Hoje eu vim gravar um vídeo sobre como mudar isso. Porque eu sei que é muito ruim quando alguém fala algo de a gente que não é verdade. Na maioria das vezes não é verdade, né? Ela tá julgando algo que ela não sabe. E como é que a gente se sente? A gente quer provar pro outro que não é verdade, a gente se sente mal, a gente se culpa, tipo, será mesmo que eu fiz aquilo? Você sabe que você não fez aquilo. Mas hoje eu vou ensinar você a mudar isso, como eu mudei. Quando a gente fala de julgamentos, é muito importante você perceber quem é a pessoa que tá te julgando. Porque na maioria das vezes, aquela pessoa que te julga, ela gostaria de ter o que você tem. Mas como ela não se trabalha, ela não se desenvolve, ela não tem a vulnerabilidade de admitir aquilo. Então, para ela é muito mais fácil te julgar. Vou contar um exemplo para vocês que aconteceu. Eu comecei a trabalhar desde os 15, eu já contei isso aqui no canal. E eu escolho meus horários, né? Hoje eu empreendo e tudo, então assim, eu tenho muita... Foi a vida que eu escolhi. Eu escolhi fazer os meus horários, mas quando eu trabalho também, às vezes eu trabalhava até meia-noite, 1h da manhã, já trabalhei até 3 horas da manhã. Então eu sei o quanto eu me dedico ao meu trabalho, né? Não preciso provar isso pra ninguém, ok? E você também não. E aí uma pessoa que era próxima minha, uma amiga chegou e falou assim... Era um dia de semana e geralmente dias de semana eu tirava pra ir no cinema, que é quando todo mundo está trabalhando, eu estava lá aproveitando, porque no domingo e sábado eu trabalhava. E aí ela chegou pra mim e falou assim, nossa, Ana, você já tá vagabundando, né, porque você nem trabalha. Aquilo me deu um cutuquezinho, assim, bem miudinho no meu coração. E eu peguei e percebi que aquele julgamento não tava falando sobre mim, tava falando sobre ela, pela realidade dela. Talvez ela gostaria de ter essa liberdade. Hoje eu percebo, assim, olhando para a realidade dela, que não é o caso de trazer aqui, mas ela gostaria, sim, de ter essa flexibilidade, essa liberdade, né? É uma pessoa que já tem filhos, hoje eu entendo, porque eu sou mãe também, então a gente perde um pouco da nossa liberdade. E aí, naquele dia, eu ia responder assim, mas eu trabalho, você não vê o quanto eu trabalho? Eu saio meia-noite da loja, eu me esforço, eu posto, eu gravo vídeo, eu edito, eu atendo as clientes da melhor maneira possível, mas ao invés de fazer isso, eu escolhi receber. Porque aquele comentário dela estava vindo disfarçado de uma admiração. Então eu falei assim, sim, eu sou uma grande vagabunda. E assim eu recebi, olha que legal. Então o que eu quero mostrar pra vocês é um ponto de vista diferente hoje. Veja se fica leve, porque pra mim ficou muito leve. Eu comecei a viver a vida de uma maneira mais tranquila. Porque sabe o que acontecia? Eu pegava o julgamento daquela pessoa e trancava no meu mundo. Então, se ela falou que eu vagabundava, eu ficava, meu Deus, eu sou vagabundo. Ah, o que será que eu preciso fazer pra poder trabalhar mais? Só que eu já tava no meu limite, já tava fazendo o que era leve pra mim. Só que eu queria aprovação do outro, eu não queria receber aquele julgamento, eu queria bater de frente. E esses dias tinha uma cliente aqui no estúdio e ela tava falando pra mim que os meninos da escola irritavam ela muito. Ficavam irritando, falando que, você gosta de fulano, gosta de ciclano. E geralmente tem pessoas que gostam de te apertar porque elas gostam de chamar sua atenção. E aí, quando você fica batendo de frente com aquilo, a pessoa tá conseguindo o que ela quer. Então, ao invés de falar assim, não, eu não gosto dessa pessoa, não, eu não faço isso, não, eu não quero isso, você fala assim, sim, eu amo ele, como você adivinhou? E ela falou assim, nossa, Ana, pensando assim fica muito mais fácil. E realmente, receber os julgamentos fica muito mais fácil. E eu não tô falando pra você não aprender a impor limite, que tem certas pessoas que você não vai... não vai querer, não é querer receber, mas tipo assim, a pessoa fez um comentário super escroto de você, falou, olha, amigo, é o seguinte, até certo ponto ok, isso aqui não tô falando pra você ser boba, besta, mas tem muitas coisas que você pode receber, e você pode perceber a real intenção da pessoa com aquele comentário. Outra vez também, olha só o que aconteceu, eu fui num restaurante, e eu tava com um short bem curtinho, né, e eu tinha acabado de ter a Gabi, e aí uma moça chegou pra mim e falou bem assim, e aí, quando que você vai ter outro e tal? Eu falei assim, não, eu até brinquei, agora eu vou virar freira, não quero mais filhos. E aí ela falou assim, pois é, mas com esse shortinho aí, já já você tem outro. Aí, gente, eu peguei assim, aí já veio, como eu posso receber isso aqui? Porque eu poderia relutar aquilo. Eu falei, nossa, que coisa chata. Ou falar assim, ou ficar calada também. Porque às vezes a gente também fica calada, fica chateada com aquele julgamento. E eu sabia que era sobre ela, né? E aí eu peguei e falei sobre o mundo da pessoa, sobre a forma da pessoa ver, sabe? Aquela pessoa que é negativa, assim, não negativa, mas que vê o mundo de uma forma mais, sabe? Pra que esse comentário, gente? Aí eu peguei e falei assim, não, menina, quando eu fiz a Gabi eu não tava com esse short.
E assim eu recebi. Então, em quantos lugares a pessoa manda aquela energia pra você e você não recebe? É a mesma coisa da energia da inveja. Vocês sabiam que não existe energia negativa e nem positiva? Na polaridade existe só energia. E a gente que julga ela como negativa e como positiva. E o resultado do nosso julgamento vai ter um efeito pra gente. Depois que eu aprendi isso, eu comecei a receber da inveja também. Porque assim, quando eu percebia que alguém tinha inveja comigo, eu já pensava, nossa, meu cabelo tá assim porque as pessoas estão com inveja. Nossa, isso tá acontecendo na minha vida porque as pessoas estão com inveja. Mas, gente, na verdade, a inveja é uma energia de admiração. Se a pessoa tá com inveja de você é porque você tem algo grandioso. Como seria reconhecer isso? Como seria reconhecer isso? Então, eu comecei a receber também. Hoje em dia, eu não acho que inveja é uma coisa ruim. Eu acho que a pessoa não sabe entender aquele sentimento que tem dentro dela de admiração e ela acaba te botando pra baixo. Quando eu percebo alguém fazendo isso comigo, eu já olho, árvore que dá fruto não leva pedrada. E aí eu recebo. Tudo é questão da gente mudar a nossa energia para aquilo que a gente está olhando. Se você acredita que certas coisas estão acontecendo por causa de inveja na sua vida, você está criando isso sim, de acordo com o seu pensamento. A gente tem um poder de manifestação incrível. A nossa mente, ela é muito, muito, muito doida. Porque assim, se você acredita que o seu cabelo tá caindo por causa de inveja, o seu cabelo cai pelo o seu ponto de vista, pra te provar que sim, o seu cabelo tá caindo por inveja. Eu mudei muito a minha mentalidade quando eu comecei a botar na minha cabeça que tudo que acontecia cooperava pro meu bem. Ai, meu cabelo tá caindo, tá cooperando pro meu bem. Às vezes é pra mim fazer uma hidratação. Cara, a minha mentalidade mudou. E hoje eu não vejo mais as coisas como dificuldade, problema. É claro que eu tenho, todo mundo tem minhas questões, mas fica mais fácil quando a gente muda a forma que a gente olha pra elas. Então, quando eu comecei a olhar o julgamento como um presente, tem um presente aqui, essa pessoa tem uma admiração por mim, ou assim, essa pessoa tá falando sobre a vida dela, como eu posso escutar aqui e jogar fora? Porque antes não, gente, antes eu ficava comprando, eu ficava tentando provar, era um saco, era um saco, era um saco, era um saco. Olha, vou contar outra situação que aconteceu. Como eu falei no vídeo passado, se você não assistiu, eu falei algumas coisas sobre relacionamento, e teve uma época da minha vida que eu comecei a ler um livro sobre receber. Às vezes a gente não recebe muitas coisas na nossa vida por não receber essa energia mesmo. Porque se a pessoa tá falando, mandando energia pra você de inveja, é porque ela te admira. E você pega aquela energia e bota no bolso. Igual quando alguém fala que você tá bonita, você fala, não, menina, nem tô tão bonita assim. Você tá mais magra. Não, menina, são os seus olhos. Você pega aquela energia que a pessoa quer te dar de presente e joga fora. E aquilo ali te faz ficar mais bonita, faz ficar mais bela. Mas você recusa, né? E aí eu tava lendo um livro sobre receber. Só que nessa época, eu tava, tipo assim, eu não conversava com ninguém. Toda vez que eu saía, nem o cara me olhava. Eu achava isso muito esquisito. E aí eu comecei a ler esse livro sobre receber. E aí, toda vez que eu passava num bar, que só tinha uns caras de boteco, uns tiozão, eles ficavam me olhando e eu falava, vai credo, não olha pra mim, não olha pra mim, não olha pra mim, por favor, não olhe pra mim. Aí, lendo o livro, eu comecei a ver, gente, como eu posso receber? Eles mandam uma energia pra mim que eu sou bonita e eu me escondo. Vou receber. Aí toda vez que eu pensava, eu falava assim, manda energia boa pra mim. Fala que eu sou bonita, recebo. E aí, gente, aconteceu o maior exercício que eu tive. Um morador de rua chegou pra mim e falou bem assim, ele cuidava dos carros onde eu tinha o estúdio, né? Ele olhava bastante meu carro. Aí ele falava assim, olha, se uma muriçoca sentar no seu carro, eu corto as asas dela. Eu falei, é isso mesmo. E aí ele chegou pra mim um dia e falou assim, olha, eu queria te contar uma coisa. Aí eu falei assim, o que foi? Eu sonhei com você essa noite. O que a gente faz? A gente corre, a gente recusa, a gente fala, credo, que nojo. Eu olhei pra aquilo e falei assim, cara, esse é o meu exercício de receber, vou receber. O que você sonhou? Aí ele, foi um sonho muito romântico. Aí eu falei assim, que bom então. Tá bom. Então, a vida fica mais leve quando você não recusa, quando você recebe, sabe? E volta ao assunto que eu falei, não tô falando pra você não impor limites, não tô falando pra você, ficar, tipo assim, recebendo de tudo e aceitando tudo. Eu tô falando que são coisas pequenas que você percebe das outras pessoas, você pode receber. E isso, assim, cara, aquele dia que ele falou que sonhou comigo, eu falei, cara, tem alguém sonhando comigo. Não importa. Só porque ele não tem uma casa, qual é o problema? Então, tá vendo como é leve, é divertido a gente pensar assim, a gente escolher receber das pessoas, sabe? E aprenda a receber, aprenda a pessoa falar assim, nossa, você tá linda assim, nossa, você tá feia, obrigado. Como seria não debater, não discutir, não tentar provar que você está certa?
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu quero trazer mais conteúdos assim, exemplos que eu tive das minhas experiências, porque eu também tô nessa busca. E eu queria dividir algo que deixou a minha vida mais leve. Saiu daquele lugar de tipo assim, ai, que triste, a pessoa tá me julgando, ou tipo assim, hahaha, tô nem aí, foda-se. E assim a vida fica mais leve. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.